refrescando aqui a minha memória, a gente parou no... Hoje nós vamos ver a quarta parte, né, do item que Leon Denis fala sobre a morte. Ele vai ver, começa no terceiro caso, não é, Maninha? Ok, então vamos lá. Denis diz assim pra gente, no terceiro caso. Dr. Paul Edwards escrevia em abril de 1903 ao diretor de Light de Londres. Diz ele assim: aí por volta do ano de 1887, quando eu habitava uma cidade da Califórnia, fui chamado para junto da cabeceira de uma amiga a quem dedicava grande estima e que se achava na hora extrema em consequência de uma doença do peito. Toda a gente sabia que essa mulher pura e nobre, essa mãe exemplar, estava votada à morte iminente. Ela acabou também por assim o compreender. O quis então preparar-se para o grande momento. Tendo mandado vir os filhos para junto do leito, beijava ora um, ora outro, mandando-os depois retirar. O marido aproximou-se por último para dar-lhe e receber o adeus supremo. Achou-a na plena posse das faculdades intelectuais. E ela começou a dizer: Milton era o nome do marido. Não chores, porque eu não sofro e tenho a alma pronta e serena. Amei-te na terra, ir-se embora. Avisto algumas sombras que se agitam em volta de nós, todas vestidas de branco. Ouço uma melodia deliciosa. Oh, aí está a minha sede. Está perto de mim e sabe perfeitamente quem eu sou. Sede era uma filhinha que ela perdera havia 10 anos. Cici, disse-lhe o marido, minha Cici, não vês que estás sonhando? E ela responde, ah, meu caro, respondeu a doente, por que me chamaste? Agora custar-me-á mais ir-me embora. Sentia-me tão feliz no além, era tão delicioso, tão belo. 3 minutos depois, aproximadamente, acrescentou a agonizante. Vou-me novamente embora e desta vez não voltarei, ainda que me chames. Durou esta cena 8 minutos. Via-se bem que a agonizante gozava da visão completa dos 2 mundos ao mesmo tempo, porque falava das figuras que se moviam no seu derredor, no além, e simultaneamente dirigia a palavra aos mortais desse mundo. Nunca me sucedeu assistir à morte mais impressionante e mais solene. O que ele coloca aqui? Ele coloca um depoimento de uma pessoa que estava, né, ele assistindo, ele estava junto ao leito desta pessoa e essa pessoa estava nos seus instantes finais, podemos assim dizer, né, nos instantes em que ela estava se dirigindo à vida espiritual, né, e ainda naquela situação em que a gente vê relatos de outros espíritos que começam a ver os familiares, que começam a visualizar algumas paisagens do plano espiritual, mas ao mesmo tempo ainda estão ligados ao plano material, né? Então ele começa a ter essas 2 posições, essas 2 visões ao mesmo tempo. Começa a perceber pessoas. Quem já acompanhou pessoas que estavam assim em uma situação delicada de vida terrena, que estavam em situações assim doentes, mais terminais ou mesmo não terminais, sob o nosso ponto de vista, a gente consegue perceber isso, né? Quantas vezes nós já não ouvimos de pessoas da família da gente, que é mais fácil a gente acompanhar, né, que viu fulano, que viu Beltrano, que viu mãe, que viu pai, né, que viu algum companheiro que já faleceu, né, que vem os espíritos, que começa a ver os espíritos, né, tem essa noção, começa a ver os espíritos. E ele vem justamente dando esse depoimento, né, o depoimento desses 3 casos e outros casos que ainda vem mais aqui pela frente, eu acho, dando o testemunho, mostrando como aquele instante não é um instante temeroso, tão difícil, como muitas vezes a gente pode pensar que seja.
É como a gente sempre fala, né? A gente vai ter esse instante final dependendo do modo como se prepara para a morte. Como eu me preparo? Como é que está a minha consciência em relação aos atos que eu cometo? Em relação aos pensamentos que eu tenho? Como é que está isso tudo? Os meus pensamentos são sempre pensamentos acusadores, são pensamentos que levam à maledicência, são pensamentos que levam à discórdia, que levam à desarmonia. Então, se eu costumo constantemente pensar dessa forma, se eu prejulgo, se eu julgo, se eu aponto o dedo sempre para o outro, como é que é o meu comportamento? Então, como é que vai ser o meu momento no momento no qual eu vou necessitar de ter uma tranquilidade maior, de ter uma fé maior, até para ajudar no nosso próprio desenlace. No nosso próprio desenlace. A gente tem que pensar nisso, né? A morte é a coisa mais certa que nós temos, é a certeza que nós temos. Mas como é que nós nos preparamos para este momento? Porque isso é uma caminhada. Ela é a consequência, ela vai ser a consequência dos meus atos desta encarnação e de outras encarnações. Quais foram os meus projetos no momento que eu reencarnei agora, nessa encarnação que nós estamos vivenciando? Quais foram os meus projetos? Quais foram as minhas programações? Quais são as arestas que eu preciso acertar no meu espírito? Quais são as coisas que eu tenho que me ressarcir diante da lei divina? Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho a misericórdia divina a meu favor? Sem dúvida. Eu tenho a intercessão de outros espíritos amigos que velam por mim e que me ajudam? Sem dúvida também. Né? Mas eu tenho uma parte que eu tenho que dar conta. A gente sempre lembra disso. Eu tenho uma parte que preciso dar conta. Então eu preciso ter a minha consciência tranquila dos meus atos. Então, se eu tenho uma consciência tranquila, se eu tenho certeza de que ao longo da minha vida eu posso não ter sido exemplar, mas eu procurei pelo menos vencer essas minhas dificuldades, vencer essas situações difíceis nas quais muitas vezes eu me coloco, né? Se eu tenho por hábito tentar vencer, então certamente o meu momento final será um momento mais tranquilo. Né? Então a gente nunca sabe, ninguém sabe qual é o nosso momento final. Ninguém sabe, nenhum de nós tem conhecimento da nossa última quilometragem de vida. Então que nós possamos preparar a nossa estrada agora, aqui e agora, nesse momento. Não deixar para quando a doença nos acometer, nos chegar, nos visitar, a gente dizer, mas eu podia ter feito assim, mas agora eu prometo que eu vou fazer assim. E quando passa aquele quadro, a gente volta a agir da maneira como nós agíamos antes. Boa noite, Francis. Então, nós precisamos preparar agora. Então, são esses depoimentos que Leon Denis vem colocando aqui para a gente. E aí, ele continua a comentar assim, os análises relatam igualmente grande número de casos em que o doente percebe aparições de defuntos, cujo falecimento ignorava. 5 casos sensacionais encontram-se nos Proceedings of SPR de Londres, esses casos apoiam-se em testemunhos de alto valor. O Sr. Ernesto Bozano, ao terminar a sua exposição, pergunta se esses fenômenos poderiam ser explicados pela subconsciência ou pela leitura do pensamento. Conclui pela negativa, e assim se exprime. Estas hipóteses pouco se recomendam pela simplicidade e não têm o dom de convencer facilmente um investigador imparcial. É claro que, com semelhantes teorias, tão embrulhadas e muito mais engenhosas do que sérias, se ultrapassam as fronteiras da indução científica para entrar-se a todo pano no domínio ilustrado ilimitado do fantástico. Enfim, eis 2 outros fatos publicados pelos análises das Science Psychics em maio de 1911. Eles apresentam certos traços de analogia com os precedentes e, além disso, se enriquecem de pormenores que nos ensinam como se opera na morte a separação entre o corpo fluídico e o corpo material. Aí ele vem relatando esses casos. O primeiro, a senhora Florence Marriott
escreve o que se segue no The Spirit World, o Mundo dos Espíritos, página 128. Diz assim: conto entre meus mais caros amigos uma jovem pertencente às altas classes da aristocracia, dotada de maravilhosas faculdades mediúnicas. Teve ela, há alguns anos, a infelicidade de perder sua irmã mais velha, então com 20 anos, em consequência de uma forte pleurisia. Edith, designarei por esse nome a jovem médium, não quis afastar-se um só instante da cabeceira de sua irmã, e aí, em estado de clarividência, pôde assistir ao processo de separação do espírito da parte material. Contava-me ela que a pobre doente, em seus últimos dias de vida terrestre, se tinha tornado inquieta, sobreexcitada, delirante, voltando-se incessantemente no leito e pronunciando palavras sem sentido. Foi então que Edith começou a perceber uma espécie de ligeira nebulosidade, semelhante à fumaça, que, condensando-se gradualmente acima da cabeça, acabou por assumir as proporções e formas e os traços da irmã moribunda, de modo a se lhe assemelhar por completo. Essa forma flutuava no ar a pouca distância do doente. À medida que o dia declinava, a agitação da enferma minorava, sendo substituída à tarde por prostração profunda, precursora da agonia. Edith contemplava avidamente a irmã. O rosto tornava-lhe lívido, o olhar obscurecia, mais ao alto a forma fluídica purpureava-se e parecia animar-se gradualmente com a vida que abandonava o corpo. Um momento depois, a criança jazia inerte e sem conhecimento sobre os travesseiros, mas a forma se transformara em espírito vivo. Cordões de luz, no entanto, semelhantes a fluorescências elétricas, ligavam-se ainda ao coração, ao cérebro e aos outros órgãos vitais. Chegando o momento supremo, o espírito oscilou algum tempo de um lado ao outro para vir em seguida colocar-se ao lado do corpo inanimado. Ele era, em aparência, muito fraco e mal podia suster-se. E, enquanto Edith contemplava essa cena, eis que se apresentaram duas formas luminosas, nas quais reconheceu seu pai e sua avó, mortos ambos na mesma casa. Aproximaram-se do espírito recém-nascido, sustentaram-no afetuosamente e o abraçaram. Depois, arrancaram-lhe os cordões de luz que o ligavam ainda ao corpo e, apertando-o sempre nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. No livro Voltei, do irmão Jacó, ele vem relatando isso de uma forma muito clara. Muito clara. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. De uma forma muito clara. Quando é a filha dele, junto com o Bezerra de Menezes, que o recebe, e vão desatando os seus laços perispirituais, né? Quem tem a capacidade da vidência, quem consegue ver, quem tem essa possibilidade da vidência, da mediunidade da vidência, e consegue se aprimorar nisso, né, se educar, estudar em relação a isso, pode, de uma certa forma, perceber essas situações, né? Mas outras pessoas não têm, então você não consegue. Mas é natural a gente perceber isso. Você, de uma certa forma, você percebe. Você tem um sentimento, principalmente ligado àquelas pessoas que estão mais próximas a você, você percebe isso, né? Isso fica uma coisa assim meio clara para você. De uma certa forma você é avisado, de uma certa forma você é preparado para esse momento, né? A gente pode, se a gente for fazer uma análise da vida da gente em relação aos nossos entes queridos, em relação aos nossos queridos que nos antecederam, quantas vezes a gente depois não vai associando as ideias? Puxa, mas aconteceu isso. Puxa, mas eu estava tão mal. E de repente me deu assim uma calma imensa, me deu uma calma profunda.
É o trabalho de apoio do plano espiritual àquela pessoa, né? Aquela pessoa, de proteção àquela pessoa, de levar o conforto àquela pessoa, tanto àquela que está desencarnando, quanto àqueles que ficam, que é dolorido, né? A dor existe para todos nós. A dor da saudade, a dor da ausência física, ela vai existir para todos nós, né? Porque a gente sente falta justamente dessa presença física. Nós sabemos que a vida continua, que a vida vai continuar a se desenvolver, a se desenrolar para a jornada daquele espírito, para a evolução daquele espírito. Mas nós que aqui ficamos, sentimos a falta da presença física, do tato, do poder abraçar, do poder acariciar, do poder conversar, do poder estar no convívio do dia a dia. Como eles também sentem a nossa falta, né? A nossa falta. Mas, de uma certa forma, eles podem estar junto da gente. Mas nós ainda não temos essa possibilidade. Se nos falta essa possibilidade da visão, a gente não tem essa possibilidade. A gente pode perceber a presença desses queridos junto da gente, né? No sentido de um abraço, no sentido de um pensamento, no sentido de um carinho, no sentido de uma saudade que retorna. Muitas vezes pode ser os toques que eles nos dão. Não podemos afirmar que sejam, né? Mas muitas vezes podem ser os toques que eles nos dão. Então, nós imaginamos isso, né? Como se dissesse assim, eu não posso mais ver, eu posso sentir, mas eu não posso mais ver, né? Mas eu gostaria de ver, eu gostaria de ver, de sentir esse contato físico. Então, ele vem, o que Leon Denis vem colocando aqui com esse depoimento? Ele vem desmistificando justamente esse instante da morte, da dor. Quantas vezes os espíritos são retirados do corpo quando eles não precisam passar por situações que levem dor, que levem desespero a ele mesmo, né? A ele mesmo. Quantas vezes, quantos relatos, quantos casos, às vezes tomamos conhecimento de espíritos que foram retirados antes daquele instante fatal. Porque, de repente, não precisavam sentir a agonia daquele instante fatal, não é? A agonia que estava precedendo aquele instante fatal. Muitos são retirados antes. E o que é esse ato de um espírito ser retirado, né? Esses laços perispirituais serem desfeitos, desatados, antes daquele instante de dor suprema? Pode nem ser dor física, mas a dor emocional, a dor da consciência. Muitas vezes eles são retirados antes. Isso é interferência, né, da misericórdia divina. É a misericórdia divina sempre nos ajudando. Muitas vezes não temos essa noção. Muitas vezes reclamamos porque não temos a noção da misericórdia em nossas vidas. Aí reclamamos, aí nos tornamos assim, muitas vezes revoltados, né? E dizemos assim, por que Deus... Ok, Dudu, vai com Deus, meu amigo. Vai com Deus, paciência, resignação, que tudo volta ao normal. Fique bem, ok? Então, muitas vezes a gente não tem essa noção. Eu passo por situações difíceis e digo assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Né? Deus esqueceu de mim. Mas, às vezes, nessa situação difícil, eu vou ter condições de rever os meus valores, de rever as minhas posições, de rever os meus pensamentos, né? Então, essa situação difícil é um momento de aprendizado, é um momento que Deus, às vezes, me coloca, né, pelas minhas escolhas. A gente não pode já em determinadas situações, porque eu posso rever os meus pensamentos mesmo, né? Que eu posso rever as minhas atitudes mesmo. E Denis vem trazendo esses depoimentos para a gente, né? De pessoas que assistiram esses desencarnes, como foi o caso desse aqui, e de depoimentos de espíritos que não tiveram nenhum problema nesse momento, que para a gente é tão crucial. Ok? Bom, aí ele continua assim. W. Stanton Moses, pastor da igreja anglicana e um dos mais célebres médiuns de nossa época, publicou em Light. Tive recentemente, e pela primeira vez na vida, ocasião de estudar os processos de transição do espírito. Aprendi tantas coisas dessas experiências.
que me louvo por ser útil a outros, contando o que vi. Tratava-se de um próximo parente meu, de quase 80 anos. Eu tinha percebido por certos sintomas que seu fim estava chegando e corri a preencher meu triste e último dever. Graças a meus sentidos espirituais, podia verificar que em torno e acima do seu corpo se formava a aura nebulosa com a qual o espírito devia preparar seu corpo espiritual. E percebia que ela ia aumentando de volume e densidade, posto que, submetida a maiores ou menores variações, segundo as oscilações experimentadas na vitalidade do moribundo. Pude assim notar que, por vezes, um ligeiro alimento tomado pelo doente ou uma influência magnética desprendida por pessoa que dele se aproximasse, tinha como resultado ativar momentaneamente o corpo. A aura parecia, pois, continuamente em fluxo e refluxo. Assisti a esse espetáculo durante 12 dias e 12 noites. E, se bem que ao 7º dia já o corpo tivesse dado sinais de sua iminente dissolução, a flutuação da vitalidade espiritual em via de exteriorização persistia. Pelo contrário, a cor da aura tinha mudado. Esta última tomava, além disso, formas cada vez mais definidas à medida que a hora da libertação se aproximava para o espírito. 24 horas somente antes da morte, quando o corpo jazia inerte, foi que o processo de libertação progrediu. No momento supremo, vi aparecer formas dos anjos de guarda, que se chegaram ao moribundo e, sem nenhum esforço, separaram o espírito do corpo consumido. Quando, enfim, se quebraram os cordões magnéticos, os traços do defunto, nos quais se liam os sofrimentos experimentados, serenaram completamente e se impregnaram de inefável expressão de paz e repouso. Em resumo, o melhor meio de conseguirmos uma morte suave e tranquila é viver, olha o que Denis fala pra gente, é viver dignamente, com simplicidade e sobriedade. É viver uma vida sem vícios nem fraquezas, desapegando-nos antecipadamente de tudo que nos liga à matéria, idealizando as nossas existências, povoando-a de pensamentos elevados e ações nobres. É uma das grandes lições que Denis deixa para a gente. Ou seja, ao meu tipo de morte, ao momento da minha morte, vai ser a consequência da minha vida. Tudo vai ser consequência da minha vida. Tudo vai ser consequência das minhas ações. Então, a gente retorna àquele velho ditado não, né? Mas aquele velho e sempre novo princípio que a doutrina espírita nos ensina e que um sábio da antiguidade já nos disse. Vocês lembram dessa pergunta no Livro dos Espíritos? Né? Conhece-te a ti mesmo, porque eu só vou mudar a minha maneira de ser no momento em que eu pratico o conhece-te a ti mesmo, enquanto eu me olho. Não tem jeito, a gente não tem por onde escapar. Eu não gosto de ver determinada coisa em mim, mas ela existe, está lá. Então eu preciso trabalhar isso, eu preciso pelo menos admitir que ela existe para que eu possa. Vai, mana, com Deus, até sábado, se Deus quiser. Uma boa viagem para você. Então está lá. E é a partir disso que a gente vai criando a tolerância. A gente já consegue passar por uma determinada situação sem revidar, né? Sem dar um outro tapa. A gente já consegue passar por uma situação sem dizer, me espera ali na esquina, espera na virada, a vida dá voltas. Me espera ali na virada para você ver o que tem para você. A gente já consegue entrar numa loja e ter paciência com o atendente, né?
A gente entra na loja e quer comprar alguma coisa e a pessoa vai, e fala, e demora, e vai, e volta, e vem, e vai, né? A gente já consegue ter paciência. Com o aprendizado, às vezes a pessoa está lá aprendendo, a gente já consegue ter paciência com o motorista do ônibus, né? Que passa de uma vez e te olha no ponto do ônibus, vê você fazendo sinal para o ônibus e ele passa direto. Ou então você dá o sinal, você está dentro do ônibus para descer, e ele, em vez de parar no ponto, ele vai parar num ponto mais à frente. A gente já consegue ter paciência com aquele parente difícil, com o vizinho difícil, porque não tem outro jeito. É o nosso aprendizado, é o momento do nosso aprendizado, é a oportunidade que a gente tem de aprender, para que eu possa construir esse mundo melhor. Porque se eu quero uma sociedade mais fraterna, eu não posso esquecer que eu sou parte integrante dessa sociedade. Né? Eu sou parte integrante dessa sociedade. Então, eu preciso fazer a minha parte também, porque eu quero ela mais fraterna. Eu quero uma sociedade mais justa, então eu preciso fazer o meu dever de cidadão, o meu dever de pai, de mãe, o meu dever de educador, o meu dever de servidor, né, servidor público, o meu dever de servidor dessa sociedade. Eu preciso ter essa paciência. Eu preciso me armar com paciência quando, de repente, eu sei que eu vou me deparar com uma situação que seja uma situação difícil. Eu vou a uma repartição pública, que eu tenho que resolver alguma coisa, né? Então, que eu faça a minha prece quando sair de casa, que eu leve um livro para ler, porque eu sei que muitas vezes você fica lá esperando 1 hora, 2 horas, e tem paciência. E a gente tem que ter paciência. Porque não somos somente nós que temos, eu devo passar por isso amanhã. Amanhã eu vou a uma repartição pública. Eu tô com data agendada, com hora agendada, né? Mas eu sei que de repente eu vou chegar lá, eu vou demorar, eu vou custar ser atendida, então vamos nos preparar desde agora. Vou eu com o meu livrinho embaixo do braço, eu leio lá o Evangelho, ou o livro que eu tenho que ler, ou o livro dos Espíritos, ou qualquer livro que eu esteja lendo. Eu tenho que me preparar, tenho que tomar minha dose de paciência, porque eu sei que eu posso encontrar problemas. É a burocracia, é a demora, são as pessoas que começam a reclamar na fila, são as pessoas que começam a reclamar, mas olha só, tá vendo? Não me atendeu, mas é mole. Olha só, acabou de atender e está conversando lá com o outro. Né? Virou as costas conversando em vez de chamar e atender, mas às vezes o outro também precisa conversar para esclarecer um pouquinho, porque a gente não sabe quais as pessoas que chegaram até ali solicitando a ele determinadas explicações, e muitas vezes ele não tem como dar, e o outro chega e fala, tá vendo, ela não explicou porque não quis. E muitas vezes a pessoa não sabe como explicar, não tem como explicar, né? Então a gente precisa ter essa paciência, então a gente precisa ir se preparando para tudo na vida da gente. Para tudo na vida da gente. E o momento do desencarne é uma das facetas da vida em que a gente precisa pensar sim. Precisa pensar sim. A gente não pode dizer, eu não gosto nem de ouvir falar em morte. Não gosto de ouvir falar em morte, não gosto de ir a cemitério, não gosto de visitar doente no hospital. Eu não gosto de nada disso, né? Mas vamos nos preparar um pouquinho. Realmente não é uma coisa agradável. Né? Você ir ao enterro, você visitar uma pessoa que está em estado terminal, realmente não é. Mas a gente precisa disso. Então a gente deve também colaborar para levar um pouco de alento ao outro companheiro, né? Para levar, mas eu não gosto de cemitério. Sim, mas as pessoas estão ali por solidariedade, pode pensar, mas fulano já morreu, não vai ver coisa e tal. Mas a família que está passando por uma situação de dor necessita da solidariedade, necessita do afeto, necessita de olhar e ver as pessoas conhecidas, queridas, que estão lá naquele momento. Né? Porque você pensa assim, nossa, olha só que coisa boa, né? Fulano veio, né? Veio ao enterro do meu irmão, da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu conhecido. É muito bom você poder bater os olhos e você encontrar aquelas pessoas conhecidas que estão ali te dando carinho, te dando afeto, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Então a gente tem que pensar nisso em relação aos outros e em relação a gente, certo? Aí Denis continua assim pra gente, olha só. A Denis continua assim para a gente. Sucede o mesmo com as condições boas ou ruins da vida de além-túmulo. Dependem também unicamente da maneira por que desenvolvemos as nossas tendências, os nossos apetites e os nossos desejos.
É na atualidade que precisamos preparar-nos, agir, reformarmos-nos, e não no momento em que se aproxima o fim terrestre. Seria pueril acreditarmos que a nossa situação futura depende de certas formalidades, mais ou menos bem cumpridas, à hora da partida. É a nossa vida inteira que responde pela vida futura. Uma e outra se ligam estreitamente, formam uma série de causas e efeitos que a morte não interrompe. Não é menos importante dissipar as quimeras que preocupam certos cérebros a respeito dos lugares reservados à alma depois da morte para as atormentar, né? É o inferno, são aqueles locais que a gente acha que as pessoas vão e a gente não sabe que é na consciência da gente que estão as cobranças daquilo que nós fizemos, né? E ele diz, é mais ou menos importante dissipar as quimeras que preocupam certos cérebros a respeito dos lugares reservados às almas depois da morte para as atormentar. Aquele que cuidou do nosso nascimento, colocando-nos, ao virmos ao mundo, em braços amantes, estendidos para nos receberem, reserva-nos também afeições para a nossa chegada ao além. Coloca nesse depoimento ali atrás, né, quando ele coloca, depois arrancaram os cordões de luz que ligaram ainda o corpo e apertando sempre nos braços, dirigiram-se à janela e desapareceram. Então, da mesma forma como nós somos recebidos por braços amorosos e afetuosos quando nós nascemos, como nós recebemos os nossos bebês, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, as nossas crianças queridas, nós temos espíritos amigos que nos recebem também com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma devoção, com o mesmo cuidado, que se deve dispensar. Então, a gente vai vendo, em cada parágrafo que o Denis coloca, a ação divina na nossa vida. A ação da espiritualidade, a ação da misericórdia divina, desses amigos espirituais que nos acompanharam antes, que estiveram conosco no momento da escolha das nossas provas, que nos acompanharam durante o processo reencarnatório, que nos acompanharam durante a reencarnação e que certamente estarão nos acompanhando após a nossa desencarnação, né? Então, como o Denis vem colocando, ele vem mostrando tudo isso. Como é que acontece, como é que cientificamente como é que acontece, qual o depoimento das pessoas que viram, que conseguiram perceber isso. E depois ele vem, né, colocando pra gente como é a forma de Denis colocar, ele vem falando, olha só, tudo isso acontece, mas tudo isso acontece com amor. Nada disso vai acontecer como punição. Nada disso vai acontecer como castigo. Tudo isso acontece com amor, né? Quando ele coloca isso, vamos dissipar essas quimeras, dissipa essas ilusões, né, que existem dentro de você, que vão atormentar. Para onde que eu vou? Eu vou para o céu? Eu vou para o inferno? Como é que eu vou ficar? Como é que a minha alma vai ficar? Né? E ele continua assim, expulsemos para longe de nós os terrores vãos, as visões infernais e as beatitudes ilusórias. O futuro, como o presente, é a atividade, o trabalho, é a conquista de novos postos. Tenhamos confiança na bondade de Deus, no amor que Ele tem às suas criaturas e avancemos com firmeza no coração para o alvo que a todos Ele marcou. Qual é o alvo que a todos Ele marcou? A nossa perfeição moral, a nossa felicidade, né? E ele continua, além da campa, o único juiz, o único algoz que temos é a nossa própria consciência. É a consciência daquilo que eu fiz, é a consciência daquilo que eu ajudei, é a consciência daquilo que eu interferi para ajudar, e a consciência daquilo que eu não fiz, a consciência daquilo que eu prejudiquei, a consciência daquilo que eu atrasei, né, que eu contribuí para que a pessoa se sentisse numa situação mais infeliz, ou que eu contribuí para que a pessoa se sentisse numa situação mais feliz, né? É essa consciência que vai me cobrar, é essa consciência que fica em mim. Como fica? A gente não tem uma diferença, a única diferença que existe é a posse do corpo físico
e depois a ausência do corpo físico. Qual é o sentimento que nós temos? Vamos lembrar da nossa vida agora, tá? Dos nossos dias agora, nessa encarnação. Qual é o sentimento que fica dentro da gente, fica no nosso coração e na nossa consciência, quando a gente ajuda alguém? Quando você consegue ajudar alguém, quando você consegue dar um prato de comida a quem tem fome, quando você consegue dar um copo de água geladinha a quem tem sede, quando você consegue dar uma roupa, um agasalho que permita a pessoa não sentir frio, quando você consegue dar um travesseiro para que a pessoa possa dormir de uma forma melhor, quando você consegue conversar, quando você consegue sentar e conversar com a pessoa, e se ela chega para você numa situação muito angustiante, como é que você fica, como é que você se sente depois de você conversar e de você levar a tranquilidade, ou pelo menos a reflexão àquela pessoa, dela parar, dela pensar um pouquinho e dizer, eu posso agir de um outro jeito, eu posso reavaliar a minha ação. Como é que a gente se sente quando você doa amor, quando você doa carinho, quando você doa compreensão? Que a compreensão vai ser o elo que vai unir todas essas virtudes, a paciência, a tolerância, o amor, né? A compreensão é o elo que vai unir tudo isso. Como é que a gente se sente quando a gente faz isso? Como é que a gente se sente quando você simplesmente olha para alguém e sorri? Quando você simplesmente agradece alguma coisa que alguém fez em teu benefício. A gente não se sente em paz, como a Luísa colocou ali? A gente não tem assim uma sensação boa, né? Uma sensação gostosa, assim, puxa, eu pude ajudar. A gente se sente em paz, né? Agora, uma outra avaliação. Como é que a gente se sente quando você prejudica alguém? Né? Quando você prejudica alguém. A pessoa fez uma série de coisas por você e você vai e prejudica alguém. Como é que você se sente? Como é que a gente, quando eu falo você, é a gente, tá? Como é que a gente se sente quando a gente deixa de ter paciência ou tolerância? Algumas pessoas se sentem bem, mas será que se sentem muito bem? Será que elas gostariam que as pessoas agissem assim com ela? Será que eu gostaria? Eu prejudico todo mundo, tá? Eu prejudico, eu tenho ações que eu prejudico. Mas será que eu gostaria que essas pessoas agissem assim comigo? Não. Jesus não disse pra gente, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Coloca-te no lugar do outro, faça a teu próximo tudo que gostarias que fizessem para ti, para você, né? Então será que se sente bem? Será que tem algum momento na vida dessas pessoas que se comprazem em fazer as atitudes erradas, né? Talvez ainda não conhecerem o certo, que se comprazem em prejudicar aos outros, será que em algum momento da vida delas isso não bate na consciência como dizer assim, puxa, eu podia ter feito diferente? Se a gente tem esse tipo de comportamento, a gente se sente em paz? Nós somos assim inundados por esse sentimento de paz, como a Luísa colocou para a gente ainda agora, há poucos instantes, né? Será que a gente se sentiria assim, né, em relação a essas atitudes? Quando você faz uma coisa errada, quando você tem uma atitude errada, você faz uma coisa errada, como é que a gente fica? Você sabe que você já tem a noção do certo, né? Mas você age de uma forma errada. Como é que você fica? Aquilo não fica te cobrando, você não se sente cobrada por aquilo, né? Eu não fico em paz, eu não fico sossegada, até que você chegue para a pessoa e você esclareça aquilo, né? Então, é essa consciência que já nos cobra aqui. Exatamente, pede perdão, pede desculpas. Você me desculpa, eu estava num mau dia, eu estava num mau momento, eu não agi como eu deveria agir, eu não pensei. Enfim, a gente vai lá e se retrata junto à pessoa. Então a gente fica com essa consciência cobrando a gente. Então qual é a diferença dessa consciência no momento que nós estamos encarnados e no momento que nós estamos desencarnados? Há uma diferença dessa consciência? Desse processo consensual, há uma diferença? Não, a consciência é a mesma. Apenas no momento eu estou num corpo encarnado,
né? E daqui a alguns anos eu estarei num corpo desencarnado, mas o meu espírito é o mesmo. As minhas ações estão gravadas no meu espírito, estão lá na minha consciência. Porque é lá nessa consciência que Deus gravou as leis divinas, né? Elas estão lá. Por isso a gente tem essa possibilidade de medir as nossas ações, de avaliar as nossas ações. Então a consciência é a mesma. Então eu vou me sentir feliz ou infeliz dependendo daquilo que eu fiz. Eu vou me sentir feliz, né, após a morte do corpo físico, ou infeliz dependendo daquilo que eu fiz. E o que eu fiz é o resultado das minhas ações, é resultado do meu conhecimento, daquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer, né? Então a consciência é a mesma. Então eu não vou preparar lá, eu vou preparar aqui. Porque se eu preparo o meu caminho aqui, certamente eu vou ter um caminho bom lá. Se eu semeio a luz ao longo da minha vida, certamente eu tenho a luz. Agora, se eu semeio a treva, certamente eu teria a treva. A nossa semeadura é livre, mas a minha colheita é obrigatória. Eu só vou colher aquilo que eu plantei. Eu não vou colher diferente. Então, aqui ele coloca aqui, ó, olha, além da capa, o único juiz, o único algoz que temos é a nossa própria consciência. Livre dos estorvos terrestres, adquire ela um grau de acuidade para nós difícil de compreender, porque eu não tenho mais o corpo físico embotando ou limitando essa consciência, limitando esse espírito, né? Limitando esse espírito. Então, diz assim, adormecida, muitas vezes durante a vida, acorda com a morte e sua voz se eleva. Evoca as recordações do passado, as quais, despidas inteiramente de ilusões, lhe aparecem sob sua verdadeira luz. E as nossas menores faltas se tornam causa de incessantes pesares, né? Isso que eu tinha antes estava coberto pelo meu corpo físico. Eu arranjo o meu desculpismo. Eu fiz isso porque eu não tive outra saída. Eu fiz aquilo outro porque fulano me induziu a agir dessa forma. Eu fiz isso assim porque porque todo mundo faz. A gente vai arranjando o desculpismo pra gente. Mas no momento que a gente estiver lá desencarnado, não existe mais esse desculpismo. Não existe mais isso para justificar o meu ato. Está lá o ato. Está lá o ato. Não existe o mais ou menos certo, não existe o mais ou menos errado, não existe o mais ou menos honesto ou mais ou menos desonesto. Existe o certo e o errado, o bem e o mal, o honesto e o desonesto, porque são valores absolutos. Esses valores são absolutos, né? Então vai estar lá, aquilo que eu colher vai estar lá, né? Ela fica mais potencializada. Então vai estar lá aquilo que eu colher. Ok, Aline, fica com Deus, minha querida. E aí ele diz assim, não há, como disse Myers, necessidade de purificação pelo fogo. O conhecimento de si mesmo é o único castigo e a única recompensa do homem. Eu não tenho que me impor nem o outro castigo, porque está na minha consciência. Ela que vai me levar à minha tranquilidade ou ao meu desespero. São os meus atos. E Denis termina assim para a gente, esse capítulo, assim. Existe em toda parte a harmonia, tanto na marcha solene dos mundos como na dos destinos. Cada um é classificado segundo as suas aptidões, na ordem universal. Aos grandes espíritos incumbem as altas tarefas, as criações do gênio, às almas fracas, as obras medíocres, as missões inferiores. Em qualquer campo que se exerça a atividade das nossas vidas, tenderemos para o lugar que nos convém e legitimamente nos pertence. Façamo-nos, pois, almas poderosas, ricas de ciência e virtude, aptas para as obras grandiosas e por si mesmas elas se hão de colocar em nobre posição na ordem eterna. Pela cultura moral, pela conquista da energia, da dignidade, da bondade, esforcemo-nos por alcançar o nível dos grandes espíritos que trabalham pela causa das humanidades,
para apreciarmos com eles as alegrias reservadas ao verdadeiro mérito. Então, a morte, em vez de ser um espantalho, converter-se-á para nós em um benefício, e poderemos repetir as célebres palavras de Sócrates: ah, se assim é, deixai que eu morra uma vez, uma e muitas vezes. Belíssimo o texto de Denis, como ele termina, né? Como é que ele vai mostrando tudo que tem, ele vai mostrando didaticamente como as coisas vão acontecendo, e depois ele termina com a consolação. Ele termina dizendo assim pra gente: olha só, tem jeito, né? As coisas não são estáticas, tem jeito. Nós podemos nos melhorar. Ele chama a nossa responsabilidade para as nossas ações. Ele chama a nossa responsabilidade para as nossas conquistas, para os nossos pensamentos. Ele nos chama o tempo todo a nossa responsabilidade. Mas depois ele vem e acalenta cada um de nós. Olha só, existe amor, existe carinho. Você não existe nada que seja o castigo eterno. Não existe o castigo eterno. Você é uma alma como é que se diz assim, permanente, você é uma alma imortal, você é uma alma eterna e você tem a possibilidade de se ressarcir. Então, o teu momento supremo, do teu desenlace desse corpo material, ele não precisa ser, ele não tem que ser necessariamente um momento de sofrimento. Ele pode ser um momento de dor, mas ele não tem que ser um momento de sofrimento. A gente pensa assim: será que Chico Xavier teve um momento de sofrimento moral? Teve o sofrimento moral no momento em que ele desencarnou? Ou será que ele tinha sua consciência tranquila, analisando todas as obras que ele fez, toda a consolação que ele levou a todas as pessoas? A gente imagina como tenha sido, né, o desenlace de um Chico. Como a gente imagina como possa ser o desenlace de uma pessoa que se teve apenas o objetivo como é que se diz assim, de prejudicar o outro, né? Então, que a gente possa, né, com essa lição de Denis, que termina esse capítulo, lembrar sempre disso, né? A morte é a consequência natural e ela vai ter a consequência dos meus atos, das minhas ações. Então, que a gente possa refletir, analisar, repensar os nossos atos, para que nós possamos sair em paz dessa encarnação, dessa possibilidade que a misericórdia divina nos concede de melhorar esse espírito. Ok? Obrigada pela presença de todos. A Beth vai fazer a nossa prece de encerramento. Obrigada, Beth, Nina, Luíse, J. Francis, Sandra, Chico e Teco. Muito obrigada a todos pela presença de vocês. Ok? Beth, levanta a mãozinha para eu poder passar o microfone para você. Tá bom? E eu saio logo em seguida que eu vou estudar para a noite, tá bom? Um beijo para vocês, um beijo em cada coração e até a próxima semana, se Deus quiser. Ok, minha amiga Vânia, obrigada. Muito bom o estudo, né? Muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Eu fico aqui, que eu me delicio com Leon Denis. Mas vamos então fazer a nossa prece, encerramento, lembrando aos companheiros que aqui estão que daqui a pouquinho, após o término do nosso estudo, por volta das 19h30, nós não vamos nem fechar a sala. Nós temos aqui o estudo da reunião, passar a transmissão direta da reunião da nossa Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis, que também é um estudo das obras de Leon Denis, tá bom? Beijo, Vânia, vai lá se preparar. Bom estudo para você. Então vamos fazer a nossa prece, tá? Graças a Deus, Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, encerrando mais um trabalho em Teu nome. Te agradecemos, Mestre, a oportunidade de podermos estar aqui reunidos, recebendo esses estudos, recebendo essas informações, fazendo essa troca de ideias, de experiências, que tanto nos engrandece, nos gratifica, nos edifica e nos ajuda, Senhor, nesta caminhada que precisamos realizar aí
em busca da nossa melhoria, da nossa transformação, da nossa evolução. Envolva, Senhor, a todos os companheiros que aqui estiveram com a Tua luz. Fortaleça-os neste dia a dia, nesta caminhada que precisam realizar. Que todos possam sentir o amor que Tu envolve a todos nós. Que todos possamos sentir o calor do Teu carinho, o calor da Tua presença em nossas vidas. Pois assim Tu disseste, que estaria conosco todos os dias até o fim. E nós aqui temos certeza disso. Por isso nós temos somente a Te agradecer, Senhor. Obrigada por tudo. E nesse instante, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.